comentar com você neste vídeo sobre a derrota do Palmeiras para a equipe do Novo Horizontino, gente, mas sobretudo, eu quero repercutir com vocês aqui a entrevista do Abel depois do jogo, né? Que foi um desastre, de certa forma até maior do que a própria derrota do Verdão de virada para a equipe do interior de São Paulo. Antes do jogo, eu falei no grupo de amigos no WhatsApp do canal Josa Novales, né, que seria uma partida muito difícil para o Palmeiras, né? Partida em que o Palmeiras poderia perfeitamente vencer, mas que se fosse derrotado, né, não seria nenhuma surpresa. E foi justamente o que aconteceu, né? Foi um jogo difícil para o Palmeiras e, sobretudo, porque o Palmeiras fez a partida ficar difícil, né? Importa bem menos o que é o adversário do que o entendimento do que é o adversário, né? O foco para o jogo, inclusive o jogo praticado pelo adversário, né, e a minha capacidade de superá-lo. E nós não vimos nada disso nessa equipe do Verdão, do Abel. Foi um sinal muito péssimo. Aqueles que falam, mas a equipe foi bem no clássico contra o Santos. Todo mundo tá ganhando do Santos, gente. O Velo Clube ganhou do Santos. O Santos até agora é uma grande porcaria de time, né? Pode virar uma grande equipe também na temporada, mas até o momento é um time muito, muito ruim. Taticamente com problemas, né? Aliás, o Santos é uma equipe que contratou um técnico que já não vinha apresentando um bom trabalho, ao contrário do que muitos pensam e afirmam, né? Mas neste vídeo aqui eu quero falar sobretudo do Verdão, que toma essa virada do Novo Horizontino aí no segundo tempo, né? Segundo tempo do Novo Horizontino que foi realmente muito bom. O primeiro tempo não foi ruim, né? A equipe do Palmeiras foi a campo com o Mike, né, gente? Ele não colocou o Marcos Rocha, mas foi com o Mike, né? E aí já entra no segundo tempo aquela coisa, né? Claramente que o garoto sabe que ele é o terceiro ali, né? Terceira opção para a posição. Isso é absurdo, né? O Palmeiras gastou tanto dinheiro com esse jogador e fica perdendo tempo com... até que o Mike, ele tem lá a sua qualidade, acho que não é jogador para o Palmeiras, para ser titular do Palmeiras, nem pensar, mas dá para entender. Agora o Marcos Rocha realmente não dá. O Jair está atrás de Mike e Marcos Rocha. Bem, entra no segundo tempo, mas claro, né, ele não podia viver sem o Marcos Rocha, né? Colocou o Marcão aí no segundo tempo também da partida. Lá na lateral esquerda tem lá aquela invenção, né? Invenção da distopia, né, digamos assim, né, que é o Caio Paulista, né? Esse jogador que até hoje sigo a não entender o que esse jogador está fazendo no Palmeiras. Sabe quem é culpado? O Abel. O Abel é o grande culpado por isso, tá? Então o Novo Horizontino, ele vai pouco a pouco controlando o jogo, né? Vai pouco a pouco controlando o jogo, vai conseguindo dominar as ações. Para vocês terem ideia, o Abel falou que o Novo Horizontino não jogou, né? Até o pênalti eles não jogaram, deu a entender também que o time depois não jogou. O Palmeiras finalizou 15 vezes para o gol. A equipe de Novo Horizonte, 12 vezes. Sabe quantas finalizações certas tiveram Palmeiras e Novo Horizontino? Ambas tiveram 2 finalizações, né? A equipe do interior teve 40% de posse de bola, pautando esse jogo especulativo defensivo em quase todas as suas partidas e lidando muito bem com essa proposta, né? Já o Palmeiras é aquele time maior, né, muito mais forte e tal, que quando pratica uma posse de bola maior, é uma posse de bola maior, né, do que o seu adversário, por uma questão de circunstância, não porque isso faz parte da ideia do jogo do Abel, e portanto o treinamento para isso nem sempre vai ser levado muito a sério, né? O fato é que a equipe de Novo Horizonte foi uma equipe muito mais eficiente, né? Até mesmo na profundidade do campo, indo muito mais ao fundo do campo do que a equipe do Verdão, né? Então foi uma derrota complicada, né? Mas a entrevista, como eu disse, foi ainda pior, e por causa dela eu acho, gente, tá na hora do Abel se mandar do Palmeiras. Não dá mais. Não dá, né? Realmente... eu não gosto muito dessa conversa, acho que não cabe ao analista falar algo dessa natureza, mas claramente que o Abel não está conseguindo, né? Ele saiu, primeiro, em defesa do Anderson Barros, né? De novo, né? A equipe perde, o torcedor tá pé da vida com o Abel, tá pé da vida com tudo, e o que faz o Abel? Ele vai defender o Anderson Barros. É impressionante, tá? Impressionante. E aí você vê o que ele fala, né? Ele lista, por exemplo, as grandes conquistas do Anderson Barros, tal, fala enfim, aspas para o técnico do Palmeiras, que na minha opinião está muito, né, superado em vários aspectos aí, né, mas tudo bem. Segundo ele, cada vez que fazem isso, né, tá falando da torcida do Verdão, né, como se a torcida não tivesse o direito de reclamar, né. Ele agora quer também assim, determinar como é que o torcedor tem que agir, se o torcedor tem ou não que vaiar, enfim, né, ele está revoltado com a revolta da torcida, né. E acho que a torcida que tem que estar revoltada com ele e com essas falas ridículas que ele vem praticando no pós-jogo, né? Cada vez que fazem isso, assobiam
nosso emblema, né? Estamos a falar diretamente do Barros. 11 títulos, quase 400 milhões de euros em vendas. O Palmeiras estava, quando eu cheguei, em dívidas, uma lástima, né? Ou seja, o Palmeiras era uma porcaria antes dele chegar e ele conseguiu construir o Palmeiras. Que arrogância do seu Abel, né? O Palmeiras era uma equipe, era um clube muito estruturado quando ele chegou, tá? Deixando isso claro. Quando ele chegou, era uma equipe muito estruturada, o Palmeiras, né? Uma equipe que foi estruturada pelo projeto do grande presidente do Palmeiras, né, dos últimos tempos, né? O maior presidente do Palmeiras, né, que todo mundo sabe quem é, não foi a Leila nem o Gagliotti, né? E aí, gente, a gente precisa, assim, criticar muito alguém que tem uma postura dessa de falar, olha, quando nós chegamos, quando, no caso, ele e o Bairro chegaram, né, o Palmeiras estava uma porcaria, né, não estava não, o time não estava bem naquele momento, estava muito mal, mas o clube tinha condição de estruturar uma equipe importante, tá? Poucas coisas precisavam ali acontecer, tá? Mas, quando ele fala que estava uma porcaria, ele está completamente equivocado. Ele fala assim, quase 400 milhões de euros em vendas, o Palmeiras estava, quando eu cheguei, em dívidas, uma lástima, né? Então, quem ele é para entender o que era o Palmeiras naquele momento, tá? Não podíamos comprar jogadores, né? Podia sim, mentira dele, né? Prova de que ele não sabe perfeitamente o que era o Palmeiras naquele momento, tá? Não podíamos comprar jogadores, não dava para pagar a toda a gente. Presidente, jogadores, treinador e o Barros, todos juntos, somos da equipe mais prestigiadas, somos das equipes mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. Por isso é tão difícil negociar com o Palmeiras. Só um detalhe, meu querido Abel Ferreira, o Palmeiras é uma das equipes mais prestigiadas da América Latina, sem dúvida alguma. Tirando a América Latina, ninguém tá nem aí para time brasileiro na Europa, meu irmão. Nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Corinthians, nenhum, tá? Times brasileiros na Europa ainda são considerados times pequenos, tá? Então para com essa história de que era um dos mais prestigiados internacionalmente. Era, mas parcialmente, ou seja, quando a gente coloca esse prestígio dentro do contexto da América do Sul, eu diria para você, até mesmo da América Latina. O Palmeiras é gigante, gente, mas ainda temos uma distância muito grande dos principais centros futebolísticos lá do futebol europeu, tá? Aspas e segue a conversa mole. Temos de ter pés na terra, né? Pés no chão aqui no Brasil, né? Estamos juntos em todos os momentos. Tem que ter pés no chão, mas o torcedor tem que ver o que está acontecendo. O torcedor não confia no que está acontecendo e com toda razão, né? Não éramos os melhores há uma semana, nem somos os piores agora. Temos de seguir o trabalho. Eu diria que mesmo terminando ali uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, já não era um dos melhores, né? Deixando claro. Então não é bem isso, não. Assim, você vai reparar que em nenhum momento ele fala dele, né? Não há nenhuma contribuição do trabalho dele para o momento do Palmeiras. A contribuição, no caso, é apenas das circunstâncias aí do futebol, né? Contribuição para essa derrota do Palmeiras, né? O Palmeiras só foi derrotado por causa das circunstâncias do futebol, não por causa do trabalho dele. Nunca é o trabalho dele, né? Vou para o meu último ano no Brasil. Em todos os anos tivemos momentos bons e ruins, tá? Mas ali o torcedor confiava, né? Fizemos uma péssima segunda parte e vamos seguir o trabalho, né? Segunda parte, no caso, é o segundo tempo, segundo ele, né? Na minha opinião, foi mal do primeiro e do segundo. Embora no primeiro tempo o Palmeiras jogou mais do que o Novo Horizontino, sim. Mas a equipe de Novo Horizonte estava tentando entender o que estava acontecendo em campo e fazendo a leitura do que era o seu adversário até entender o que era o Palmeiras. E não foi difícil entender, né? Porque esse Palmeiras joga mais ou menos do mesmo jeito há muito tempo, né? Fizemos uma péssima segunda parte, né? O cara tá no Brasil há 30 anos e ainda fala bem no linguajar de português de Portugal. Mas isso não é um problema não, deixamos para lá, né? Agora, se fosse lá, seria criticado, tá? 3, 4 anos, 5 anos lá no Portugal, tá? Seria criticado, tá? Sabemos que o que estamos fazendo, sobretudo dentro, porque fora, o Palmeiras já disse várias vezes, né? Não sabe o que está fazendo dentro não, Abel. Você não sabe. Eu diria para você que os dirigentes estão agindo melhor do que antes nesta temporada, neste mercado. Ainda poderia ser melhor, mas quando eu falo os dirigentes estão melhores, eu não falo do Barros, que para mim é uma grande, não vou dizer uma grande decepção como dirigente, porque para mim ele já era isso antes dele chegar ao Palmeiras. Para mim ele não tem nada a ver com o Palmeiras, né? E claramente que você o prestigia tanto porque ele nunca te cobra nada. Evidentemente que ele prestigia o seu trabalho, né? Não tem a menor condição de entender o que você faz e você prestigia o trabalho dele, né? Não há nenhuma equipe que vai ganhar todas, né? Sabemos o que estamos fazendo, sobretudo dentro, porque fora, já disse várias vezes, responsabilidade hoje total é
é minha. Isso aí é da boca para fora, tá? Totalmente da boca para fora. Porque ele fala isso, mas as demais palavras dele, assim como as anteriores na entrevista, não vão ao encontro disso. Então isso é só conversa mole. Ele pensa que eu não sei, quando ele fala isso, que ele tá jogando pra torcida, porque ele não acredita nisso, tá? Ele não tá assumindo a responsabilidade, gente. Esqueça isso. Isso aqui é só fogo de palha, né? A responsabilidade hoje é toda minha. Jogamos muito bem a primeira parte. Meu irmão, o jogo, 90 minutos, né? Que se dane, né? Se o Palmeiras jogou o primeiro tempo muito bem. Qual foi o resultado? Novo Horizontino foi melhor. Mas a equipe de Novo Horizonte só especulou. Nem foi isso, né? Mas se fosse isso, é o jogo da equipe do Novo Horizontino, né? Vamos seguir o caminho, né? Completou o técnico do Palmeiras, o Abel, né? Quando ele fala do que é o último ano, né, dele aí no Brasil, ele tá dando a entender de fato que ele não vai ficar. Isso mostra que ele não tá muito contente, não tá com tesão, não tá com vontade. O Palmeiras tem que dar um jeito nisso agora, né? Tem que dar um jeito nisso agora e tem que, na minha opinião, não dá mais, gente, para seguir com esse técnico, sinceramente. Porque, veja, ele não dá sinais de que ele vai realmente fazer as mudanças necessárias para que a equipe consiga jogar. Ele pode perfeitamente ficar no Palmeiras por mais 10 anos, mas ele tem que querer ser um profissional diferente, né? Ele tá muito acomodado, tá muito arrogante, tá se sentindo um deus, né? Um cara que faz tudo certo. Ele fala dos jogadores, inclusive. É muito importante isso aí. Ele fala que os jogadores não conseguiram, né? Ele fala que, ó, assim, uma primeira parte dentro de campo, uma primeira parte dentro do que esperávamos, com dinâmicas boas, combinações de corredor, oportunidades. Fizemos mas podíamos ter feito mais, né, para sair com tranquilidade, segundo Abel. A segunda parte, até o pênalti, nosso adversário não tinha criado praticamente nada. É o jogo do Novo Horizontino, meu irmão. Você não entendeu ainda? Né? Você não é um técnico de futebol? A sua equipe já não jogou muitas vezes contra equipes menores? Né? É o jogo do Novo Horizontino. O Novo Horizontino não precisa fazer muita coisa, meu amigo. Você não entendeu isso ainda? Muitas vezes o Palmeiras joga como o Novo Horizontino. Então você até por isso deveria entender muito bem, né? E a mentira que o adversário não tinha feito nada, né? Tivemos muitos passes falhados. Agora ele vai falar dos jogadores. Por isso que eu digo, quando ele fala a responsabilidade é minha, é mentira. E aqui é a prova disso, né? Tivemos muitos passes falhados dos pontas, né? Muitos passes falhados dos pontas, meio campo. E eu acredito que os jogadores têm qualidade para não falhar passes quando estão sozinhos. Foi o sinal que mais senti. Atribuir muito a queda física e anímica também. Então, veja, ele está jogando aqui para os jogadores a responsa e também para a questão física. Meu amigo, você acha que o Novo Horizontino também não teve problema com a temporada? Só o Palmeiras teve, né? Só o Palmeiras teve problema para a preparação da temporada, só o Palmeiras tem um problema físico, não está numa condição física muito boa. O Novo Horizontino está ok, né? Está perfeito, né? Lamentável essa entrevista do Abel, lamentável, o que mostra claramente que aqui não tem muita condição, né? E aí ele continua falando um monte de outras coisas aqui absurdas. Foi uma entrevista lamentável, gente, chocante, vergonhosa, mas os dirigentes do Palmeiras não têm realmente nenhum tipo de entendimento sequer do que está acontecendo com a equipe, né? Como que vão tomar uma atitude? A grande atitude neste momento seria ter um pouco de coragem, né? E resolver essa questão com o técnico Abel Ferreira, neste momento, na minha opinião, demitindo-o, porque ele já não mais traduz aquilo que deseja o torcedor e, a meu ver, também aquilo que deseja a equipe, né? Aquele Palmeiras competitivo não existe mais. Aquele Palmeiras que conseguia resolver problemas, independente do grau desses problemas, não existe mais. Por quê? Porque o seu técnico hoje já não está mais vivendo no Palmeiras. Ali é uma espécie de um zumbi, né, que está no Palmeiras, né, com a alma lá na Europa, já pensando no novo clube em que ele vai trabalhar quando lá na Europa ele estiver. Por isso que o Palmeiras deveria resolver isso imediatamente, chamando-o para uma conversa, para um acordo e falar: tchau, meu irmão, tchau, você não é maior que o Palmeiras. É isso, gente. É isso.